Lautron Spock Lachnovich. Eu sou muito atriz, mano. E aí, pessoas, meu nome é Daniela, que nesse vídeo eu vou falar para vocês do 20.000 Léguas Submarinas do Jules Verne. Se vocês já leram o livro, a frase que eu acabei de dizer não é terra à vista, e sim não há nenhuma terra à vista, mas decidi falar no começo do vídeo como se fosse, pra ser mais dinâmico, que bacana, não é verdade? Então, esse livro conta a história do professor Aronnax, que ele vai para um navio junto com o conselho, que é um servo dele, mas ele diz que é amigo dele, porém ele não trata como se fosse amigo. E aí ele vai nesse navio, né? Eles dois vão nesse navio viajar pelos mares, porque eles ouviram que o quê? Que tem uma baleia assassina, um animal estranho, grande, gigante, estranho, que tem um arpão. E que esse animal estava destruindo muitos navios e ele, como sendo um professor de biologia, não tipo um professor de biologia, mas como ele sendo dessa área aí, ele ficou muito interessado e quando chamaram ele para ir procurar esse animal, ele ficou interessado mesmo, porque ele queria muito saber o que estava acontecendo. Aí esse começo, tipo, eu tava gostando muito dele, mas aí esse começo não tem nada a ver com que o livro é de verdade. Que também gostei muito dele. O livro é muito massa, ele tem cenas incríveis e cenários incríveis, os personagens são massa e a história é massa, porém tem umas partes nada a ver, sabe? Tipo, muito desnecessárias. Eu vou ler aqui pra vocês. Eles estavam lá na biblioteca do navio e tal, e pá. E aí ele vê assim, ó. Vi as obras-primas dos mestres antigos e modernos. Isto é, tudo que a humanidade produziu de mais sublime em história, poesia, romances e ciência, de Romero a Victor Hugo, de Xenofonte a Michelet, de Rabelais, deve ser Rabelois, não sei, a Senhora Sand, mas a ciência, sem sombra de dúvida, era o foco principal da biblioteca, com os livros de mecânica, balística, hidrografia, meteorologia, geografia, geologia, etc. Ocupando nela um espaço não menos relevante que os livros de história natural e compreender que formavam o centro dos estudos do capitão. Aí, vi ali todo o Humboldt, todo o Arago, os trabalhos de Foucault, Henry St. Clair de Ville, Charles de Milne Edwards, Gottfried Fox, Tyndall, Faraday, Bedelaw, isso, por aí vai, entendeu? Só citando o nome de autor, a gente entendeu, né, gente? A gente entendeu. Aí ele vê uns animais e tal, e pá, uns peixes, uns coisas. Aí ele fala assim: também destaco dos apontamentos diários feitos por mestre conselho, certos peixes de gênero Tetrodontinio, exclusivos desses mares espenglérios de dorso vermelho e peito branco, identificáveis pelas 3 carreiras longitudinais de filamentos e peixes elétricos com 17 centímetros de comprimento, enfeitados com as cores mais chamativas. E aí isso é muito recorrente, eu fiquei muito frustrada porque eu tinha que ler, mas eu não tinha que ler porque não mudava muito na história, sabe? Aí eu achei meio desnecessário, tipo, muito desnecessário ele criar o Jules Verne criar um personagem fissurado e fanático como Conselho é. O que acontece? Conselho é o servo do professor Aronnax. E ele tá lá e ele trata o professor como se ele fosse um deus, o Deus personificado na Terra. E eu não tô exagerando, tem hora que ele fala assim: professor, se eu pudesse, eu daria todos os ar dos meus pulmões para o senhor. E aí eu morreria, mas pelo menos o senhor viveria em paz. E o que o professor fez para o conselho não é citado. Aí eu não entendo porque que os autores amam fazer personagens assim, que idolatram o outro. Meu Deus, meu Deus, eu preciso dessa pessoa na minha vida. Meu Deus, se essa pessoa morrer, eu morro. Quando ela não é igual, tá? Porque ele é servo dele, ele tem que fazer tudo pro professor. Eles não estão iguais. Aí, eles não são iguais. E aí, os autores sempre querem fazer isso, tipo, não é pra mostrar. O foco do livro não é mostrar que a alienação é babaquice, que todo mundo é igual. E que a gente não é pra idolatrar ninguém assim, entendeu? Mesmo se você acha que o professor é muito inteligente pra caramba, não. Eu não vejo necessidade desses autores que criam personagens assim.
criar o conselho que idolatra o professor e o professor só é grato, mas também não faz nada por ele. Só é grato, sabe? Só é grato por conselho, mas não faz nada por ele. Mas toda vida que conselho aparecia, eu não conseguia parar de pensar, meu Deus, esse personagem é muito babaca, por que esse personagem tá aqui? O que acontece? Esse livro é muito surpreendente, às vezes, e tal, e ele é muito criativo, e o fato do Jules Verne colocar cada peixinho e de que classe ele é, e que cores ele tem, isso mostra o quanto ele é gênio e tal. E eu não me arrependo de ter lido o livro, porém eu não pretendo ler de novo. Só por causa dessas partes. Acho que se tirasse essas partes, a gente poderia fazer uma edição bem massa, de muito menos do que essas 500 páginas aqui, e que ia contar a mesma história, só não ia contar com tantos detalhes assim. Tipo, eu sou a favor, às vezes até, dos autores fazerem livros assim. História para quem trabalha com isso, história para quem não trabalha com isso. Então, esse livro é bem desgastante e tal, e às vezes até muito chato, e é por isso que eu só recomendo ele também para quem já tem um tempo aí lendo livros de ficção científica. Ele é ainda mais desgastante do que 2001, Odisseia no Espaço. Porque 2001, Odisseia no Espaço, a gente vê que algumas coisas que o Arthur fala pode ser verdade, tipo, tem muita grande chance de ser verdade, mas coisas do fundo do mar, a gente não tem noção do que tem lá dentro. Então, era pra ser mais surpreendente pra gente. E se o Jules Verne tivesse abordado de uma maneira diferente, ia ser muito foda pra gente. Mas eu não tô dizendo, cara, você tem que ir pelo mercado e não pela ciência, porque você tem que ir pelo que você quiser. Então, eu até admiro ele por ter ido pela ciência, inclusive. Mas eu só recomendo esse livro pra quem tem paciência e quem quer ler mesmo o livro. Eu não recomendo pra qualquer pessoa, não. Tem uns livros que a gente recomenda, tipo, pra qualquer pessoa mesmo. Mas esse não. Esse eu tenho uma lista de pessoas que poderia ler e que, né, iriam ler e tal. Pra finalizar, eu gostei do livro e tal. Ela pode parecer uma resenha negativa, mas não é. Essa resenha é bem mediana. As pessoas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você gosta muito do Jules Verne, pode comentar aqui embaixo algumas coisas. Vai ver, eu tô falando coisa aqui sem nem entender direito, entendeu? Acontece disso. E aí eu coloco notas aqui ao redor do vídeo. Ou se eu ficar falando muita besteira, eu posso até fazer outro vídeo. Então, é isso aí. Comenta aqui embaixo. E a gente se vê quando der. Tchau.